Então, vamos para a nossa última mesa. Já estão Karen Fagione de Marca, médica endocrinologista, metabologista, presidente eleita da SBEM para a próxima gestão. Dr. Marcelo Luiz Steiner, ginecologista, representante da FEBRAS, eu agradeço a presença também. Dr. Paulo Miranda, médico endocrinologista, metabologista, ex-presidente da SBEM. E Igor Eckert, nutricionista, pesquisador formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e trabalha nas redes sociais tentando divulgar a ciência, que é um negócio difícil, né? Principalmente traduzir isso para linguagem de gente, né? Porque a gente, às vezes, não fala em linguagem de gente, né? Quando a gente fala em ciência, essa é uma dificuldade danada. Bom, o tema do nosso painel vem muito encaixando com essa última mesa que a gente teve. Informação versus... Criaram aqui o fake meds. Gostei do fake meds, vou passar a usar isso. E o papel das mídias sociais e dos influenciadores na saúde de hoje. Então, a gente começa pensando o seguinte. Doutor Paulo, você que esteve na posição de presidente da sociedade, né, e a gente acompanhou isso, como é que a gente pode separar nós médicos, e aí passar a educar nossos pacientes, como é que a gente separa a divulgação científica de notícia falsa? Bom dia, já entrando na tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês, parabéns pelo evento, muito bem estruturado, com temas muito importantes. E esse das mídias sociais e, na verdade, da informação, do acesso à informação, ele é crucial aí no dia a dia dos nossos pacientes, das pessoas e da sociedade e de nós médicos. A gente tem que ter uma visão clara sobre isso. Quando a gente fala de mídia social, mídia social hoje, se a gente fala em Instagram, por exemplo, né, tem Instagram, tem TikTok, né, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor algum em relação a essas empresas e como elas são geridas. Mas o Instagram é um ambiente de comércio. É um ambiente de comércio. As pessoas podem comercializar lá produtos, informações, serviços, entre outras coisas, mas ela é uma rede de comércio. E as pessoas que acessam ela devem estar claramente alertadas disso, que ela está lá consumindo, né? Ela dedica o tempo dela, mas ela está consumindo produtos. Em algum momento, lá no Instagram, ela fará uma compra em função de estar lá. E isso faz todo sentido quando a gente fala de saúde. Tudo que foi discutido no painel até agora mostrou que há um ambiente de comércio no qual o nosso sistema não está preparado para acompanhar. E esse ambiente foi criado em mídias sociais. E as pessoas acessam ele através das mídias sociais. Isso foi extremamente bem compreendido por aqueles que trabalham com esse modelo de saúde baseado em desejo, em consumo. E as pessoas, então, criam narrativas, criam a sensação de uma exclusividade que gera desejo de consumo. E esse desejo, quando frustrado numa consulta médica, ele, na verdade, ele é contestado. Fala assim, não, você não está atualizado, você não está entendendo, porque eu sigo o doutor lá, eu até vim aqui porque eu achei que você estava atualizado, mas não está. Então, esse papel, Luiz, é complexo. Na SBEM, enquanto na gestão, e agora também acompanhando, a gente percebeu que comunicação é um ponto extremamente importante. E a gente entendeu também que a nossa comunicação era muito fechada, muito técnica e pouco compreendida pela sociedade como um todo, e isso era claro para nós, mas também para alguns médicos, principalmente os jovens médicos, que não compreendiam muito bem essa ideia do investimento de tempo para se tornar um especialista e o que era ser um especialista, já que o cenário de vida deles modificou-se tanto através das mídias sociais e dessa subversão da autoridade frente ao conhecimento.
E a gente modificou algumas formas de comunicar através das nossas mídias sociais e isso surtiu, foi uma semente plantada para que a gente tivesse uma reformulação do processo de comunicação, porque a gente precisa entender isso. A gente precisa fazer com que a gente consiga ter alcance. E aí, alcance é seguidor, seguidor é autoridade e capacidade de você levar a sua comunicação e ser escutado. E se a gente não ver isso como algo importante, a gente vai, mais uma vez, perder essa guerra. Pessoalmente, eu não acho que regulamentar seja o caminho. Eu acho que a gente precisa ter um espaço na onde as pessoas possam comunicar-se e comunicar aquilo que quer ser falado, mas ela deve ser responsabilizada pelo que falou. Censura prévia nunca, mas responsabilização por uma fake média, por uma fala que faz dano à saúde das pessoas, com certeza. Doutora Karen, a missão agora vai ser sua, né? Tudo isso que o Paulo falou, muito bonito, ele já fez a dele, ele vai estar junto, vai estar apoiando, com certeza, eu conheço, mas a bola vai estar contigo. E olha só, tem que contar aqui, fazer uma confidência, para quem não acompanha, talvez. Doutora Karen manda muito bem, viu? Fez sucesso num congresso que começou de repente, lembra, Paulo? Aquilo mudou, né? O nosso Como post é que é isso? de maior número de visualizações, mais de 300 mil. Aí, viu? E aí, quais são os seus planos para continuar tocando isso para frente, aumentando isso tudo? Então, começou na presidência do Paulo exatamente essa atividade de chegar mais junto, né, da população, trazendo informações verídicas, né, informações de qualidade, e a gente tem avançado sobre isso. E eu acho que esse encontro hoje aqui, né, que a SBEM está apresentando, né, e buscando o Globo uma parceria para a gente poder chegar mais perto da população, trazendo todo esse assunto que foi discutido hoje, já é uma iniciativa nossa. Então, a gente tem que dar continuidade. Então, assim, a gente tem que pensar quais são os canais que vamos utilizar, qual vai ser a linguagem, que tipo de assuntos vamos trazer. E falar sobre fake médias é exatamente... Você até falou, nossa, eu gostei desse termo. O termo parece bem interessante, ele é atraente, na verdade, né? Mas, na verdade, a gente está falando de remédios falsificados, remédios adulterados, manipulados, remédios que as pessoas buscam, às vezes, como realmente fórmulas milagrosas. A gente está falando aqui, né, de mídia social, a gente está falando de Instagram. O Instagram também é o principal veículo que as pessoas podem se basear para uma questão de corpo. Então, a gente vê uma associação importante, né, de transtorno de imagem corporal influenciada pelo uso do Instagram. Então, o Instagram vende imagens através daqueles no perfil, dos filtros, as posturas das pessoas. As pessoas, inclusive, se baseiam muito, né, nos corpos, na vida do outro. Então, você começa a consumir aquela vida do outro que muitas vezes não pertence, né, à sua classe social, ao seu hábito de vida. Você deseja aquilo. E aí, desejando isso, não só, como o Paulo falou, você é um veículo de compra, né, de consumo, mas de consumo de medicações erradas, não apropriadas, não indicadas para aquele problema. Então, as pessoas... É engraçado que eu escuto no consultório as pessoas falam assim, eu não me sinto confortável em tomar remédio para obesidade, eu não me sinto confortável em fazer terapia hormonal para menopausa, mas consome diversas pílulas, ditos suplementos que vendem à torta direita na farmácia, né, com, às vezes, embalagens lindas, maravilhosas, ou que, principalmente, conheceram na internet, ou seja, ou no Instagram. Olha, eu estou usando tal coisa, estou com o meu corpo lindo, maravilhoso, agora sequei, e aí você vai lá atrás disso, né, consome. Falaram aqui, o Clayton falou de protocolos, então se consomem protocolos injetáveis, ou seja, a pessoa consegue botar um líquido azul no seu corpo, mas não coloca uma medicação que passou por tantos estudos, tantas aprovações para poder estar ali no mercado, tantos anos que são investidos para você conseguir colocar. A gente está falando tanto aqui de injetáveis, dos agonistas de LP1. Vocês sabem quantos anos foi utilizado para a gente conseguir colocar essa medicação em uso, né? E o quanto que a gente precisa desse retorno, que ela é segura. E, no entanto, você usa um produto que sequer você tem uma bula. Você vai olhar ali a imagem do rótulo, e aquilo que está escrito ali, muitas vezes, não é verdade. Você viu como é que foi feito? Você já ouviu falar dessa farmácia? Você sabe onde é que ela se encontra? Às vezes, você vai colocar aquela farmácia no Google Maps.
Gente, é um casebre, assim, é uma casa de fundo, né, fundo de quintal. Então, assim, gente, você está consumindo uma medicação que foi feita nesse ambiente, enquanto a gente tem laboratórios aí com empresas imensas, né, fábricas imensas, então, assim, com um aparato de máquinas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, com o que a gente consome dentro do Instagram, o que realmente é valioso, a sua saúde importa. Você colocar para dentro do seu corpo coisas que você não sabe de onde vem, né? Então, eu realmente acho que faz parte aqui da SBEM, assim, trazer essa conscientização para que você busque informação, né, de uma forma segura, ética, entenda o que você está consumindo, pense antes de você consumir, se isso realmente discuta com o médico, um médico que você respeite a informação e pare de escutar tanto o que se vende na internet, assim, que você não sabe exatamente como é. Doutor Marcelo, a gente falou aqui no início, até no início da nossa conversa hoje, essa associação do endocrinologista com o cardiologista. Mas, olha só, o que deve ter de paciente procurando ginecologista, né? E dali a coisa começa a complicar, porque o ginecologista, né, enfim, é quase que o clínico da mulher na prática, né? Eu que sou clínico fico triste de falar isso, mas é verdade. Tem muito paciente que só tem ginecologista, não tem clínico. E, muitas vezes, com certeza, batem no consultório falando do tratamento estético, principalmente tratamento hormonal, essas maluquices que apareceram recentemente, que de maluquice não tem nada, né? É para ganhar dinheiro, mas inventaram até especialidade. Qual a posição do ginecologista para tentar orientar o paciente nesse caminho? Bom, primeiro, bom dia ou boa tarde já, né? Também, em nome da Febrasgo, né, gostaria de agradecer o convite feito pelo Clayton, pela SBEM, né, e parabenizar, sem dúvida, esse evento. Acho que esse é um passo fundamental, né, essa associação de entidades, mídia, né, entidades, sociedade civil e mesmo influenciadores, né, que eu também aí faço uma propaganda, viu? Eu sigo os dois, então, excelente. E minha resposta no final vai nesse caminho também. A gente com certeza recebe muito no nosso consultório essa paciente, né? Eu particularmente trabalho com mulheres no climatério, né? E a gente estava até conversando que mulheres no climatério elas estão num momento muito vulnerável da vida dela, né? Então elas estão assim ávidas a ter algo que vai ajudá-las, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, né? Então elas são um público, um alvo fácil, né, para esses tipos de atitudes, né, que médicos, né, ou criminosos eventualmente fazem, utilizando, né, uma plataforma que é uma plataforma muito potente que mudou a história, né? Isso a gente está fazendo isso aqui por causa das redes sociais, né? Mudou a história da comunicação, né, entre médicos e pacientes, entre a ciência e os médicos, entre a ciência e os pacientes. Então, a gente se colocar como um leigo, imagina um leigo nessa sopa, nesse caldo, é muito difícil, né? Ele está de frente de uma briga de narrativas, né? E, de um lado, a gente tem uma narrativa que é uma narrativa muito sedutora, né? Eles são muito sedutores na venda, né? Como é feito, essa informação de venda é muito sedutora. Às vezes, eles fazem atuações criminosas que a gente não tem como agir, né? Outro dia estava o professor Dalzo Varela vendendo suplemento, né? Quer dizer, um fake, não é nem fake meds, né? É fake de personagem, né? Porque a inteligência artificial fazendo um cara que tem um nome vendendo um suplemento. Olha o absurdo que a gente chega. Então, imagina o leigo, o que ele vai acreditar, né? Então, é muito difícil para ele conseguir fazer essa distensão, né? Por outro lado, a nossa narrativa, às vezes, é muito complexa, né? Falar de ciência, medicina baseada em evidência. O que é isso, medicina baseada em evidência? Eu quero resolver o meu problema, eu não quero saber se... né? Então, a gente tem essa dificuldade, a gente precisa trabalhar cada vez mais, né, nessa dificuldade de comunicação com o leigo, especificamente, né? Então, isso é um desafio muito grande. Então, eu acho que esses eventos, né, de estruturar, fazer um documento que mostre para a população, olha, tome cuidado, preste atenção, e, principalmente, né, eu até agora eu achava que o RQ era uma boa informação, mas talvez já, né, nem seja tanto assim, assim, ponderando o que a gente falou no painel posterior, né, eu acho que isso é importante, saber se o médico é um especialista, né, se ele tem uma boa formação.
E também tentar, na sua forma, né, a gente via a sociedade, a gente consegue fazer, que a Febrasgo, né, fazendo uma propaganda, a gente tem o Feito para Ela no Instagram, que é uma linguagem para o público leigo, não é uma linguagem para o médico, então acho que isso é uma forma muito interessante. E tentar incentivar, né, eles procurarem, né, as pessoas que têm essa linguagem boa, né, que conseguem fazer essa linguagem via podcast, via Instagram, né, como o Igor faz, é uma linguagem acessível, que dá para entender, às vezes meio difícil do nosso coisa que é mais técnica. Então, acho que vai nesse caminho, assim, a associação de forças para comunicar melhor e conseguir fazer com que esse público leigo tenha um entendimento do que é melhor, mais seguro para a saúde dele versus o que é realmente uma venda comercial de uma pessoa que está com um interesse principal no ganho próprio e não na saúde dele. Obrigadão. Igor, a gente está falando mal de rede social pra caramba, hein, cara? Rede social é um problema, na verdade. Pelo amor de Deus, a gente só falou mal até agora. Agora é o seguinte, como é que você resolve encarar, usar uma coisa que a gente fala mal para fazer direito e fazer o bem? Me explica como é que é esse desafio do dia a dia, porque eu falo no ar. Eu falo há 24 anos na mídia tradicional, na Rádio CBN, enfim, fui da TV Globo, o Theo faz o podcast. Agora, você pulou no meio da Arena dos Leões, né? Sim. Como é que foi isso? Acho que é a questão de realmente enxergar a rede social como uma ferramenta, né? E aí uma ferramenta ela pode ser utilizada, no caso, um veículo de informação, que ela pode ser utilizada para o bem, pode ser utilizada para o mal, pode ser utilizada de forma mais adequada, menos adequada. E, assim, ficou muito claro, assim, desde o início. Eu nunca gostei muito de rede social, na verdade, eu não usava nem Facebook, Orkut, eu tinha conta lá, era muito pouco ativo. Mas depois que eu comecei a estudar, de fato, entrei na universidade, comecei a me envolver com ciência, comecei a entender que existem artigos científicos confiáveis, existem artigos que não são tão confiáveis assim. Eu criei um interesse muito grande em, isso daqui eu tenho clareza agora, depois que eu fui me aprofundar, mas eu sei que se eu perguntar para algum colega, até professores, não vão saber me dizer qual é o artigo que é melhor, qual que é o pior. Daqui a pouco eu pego o artigo que saiu no New England, ou em revistas com maior fator de impacto, mas a literatura não se resume a isso. Então, eu comecei a estudar isso e comecei a ver que tem pouquíssimas pessoas que têm, de fato, esse conhecimento mais aprofundado, e eu sabia que as pessoas precisam saber dessas informações, precisam saber como discernir. E aí, profissionais da saúde, principalmente, né? Não público leigo, não é para a gente ficar pensando que, bom, as pessoas em suas casas têm que saber como ler um artigo, não tem nada a ver. Mas, para o profissional, é importante que ele tenha esse discernimento. E não tem nenhuma outra forma da gente alcançar as pessoas com qualquer assunto que não seja através de mídias sociais, né? Rede social, então, não é agora mais compartilhar, sei lá, o seu prato de comida ou o que você fez ontem. Claro, as pessoas usam para isso também, mas você educa as pessoas, é uma forma de educação, além de entretenimento, né? E utilizar essa ferramenta para educar as pessoas é extremamente valioso. Agora, tem uma dificuldade que existem muitas pessoas usando as redes sociais para diversas finalidades, com diversas motivações e intenções diferentes. Então, como já foi comentado aqui, tem gente que está lá só vendendo alguma coisa, vendendo um serviço, vendendo uma consulta, vendendo um produto, vendendo uma ideia. Você não precisa vender necessariamente um produto para ter um grande conflito de interesse. Você pode simplesmente ganhar, ter um retorno na sua vida, seja até financeiro, simplesmente vendendo uma ideia. E isso é uma coisa que as pessoas até têm dificuldade de compreender quando a gente comunica questões em saúde, né, na internet. E aí você pensa, não, mas aquele médico ele não vende suplemento, ele não tem nenhum problema aí com a indústria farmacêutica, ele é tudo natural, e daqui a pouco ele tem um ganho indireto, seja indireto ou direto, vendendo alguma coisa, seja um livro, seja consultas que ele angaria com aquilo ali. Ele não vende um protocolo específico, mas ele pode angariar pacientes para uma consulta e cobrar muito caro, fazer algumas promessas que, na verdade, podem não ser muito bem fundadas, porque ele fez um excelente marketing, por exemplo. Então, você está nesse meio e, muitas vezes, competindo com as pessoas que estão fazendo um marketing médico, né, muitas vezes até não muito ético, trazendo informações que são mais embasadas. E aí, uma das dificuldades que eu sempre enfrentei desde o início, e ao longo do tempo eu fui desenvolvendo alguma habilidade para conseguir ter um pouco mais de alcance, é entender como que você faz esse posicionamento. Porque não basta você trazer informação cientificamente correta. Eu entendo a ciência, eu entendo quais são as informações mais corretas, mais incorretas, e eu vou expor aqui. Ninguém vai se importar com aquilo se você não conecta com a pessoa. Então, esse é
é a próxima etapa, é o próximo desafio. O profissional da saúde ou aluno, né, de medicina, ele não pode simplesmente achar que ele basicamente tem que ter o conhecimento técnico, ele também tem que ter a habilidade de comunicação. Isso é muito claro desde, bom, para profissionais da saúde sérios, eles sabem que eles têm que saber se comunicar, porque senão nada dá certo dentro do consultório. Você tem que saber como lidar com o paciente. Tem que saber como entender suas crenças, suas motivações, seus medos, anseios, o que eles acreditam, o que eles estão, né, em dúvida. E a mesma coisa acontece na rede social. Você tem que levar exatamente a mesma abordagem. Primeiro, eu tenho que entender com quem eu estou falando, o que essas pessoas pensam, o que elas acreditam, e ajustar a comunicação para isso. E eu acho que está muito claro quando a gente pensa em consultório, mas não está tão claro assim que é a mesma abordagem quando a gente pensa em falar para a massa, por exemplo. Isso é uma das coisas importantes. Muito bom. Bom, nós estamos aqui com representantes de duas sociedades importantes, né, dois, presidente e ex-presidente, e o representante. E tem uma frase que eu costumo falar quando eu dou media training para médico, enfim, seja para a indústria, ou seja para as sociedades, que é o seguinte: na superfície da Terra, a natureza não convive com o vácuo porque tem a tal da gravidade, né, que o Isaac Newton descobriu lá quando a maçã caiu na cabeça dele. Seguinte, só que o médico, o Igor consegue entender isso, ele passou por isso de uma certa forma. A gente é treinado desde o início, desde a faculdade, dizer assim: não fala muito, não aparece muito, não. Se você começar a aparecer demais, tem alguma coisa estranha. Quem é ético acaba se sentindo constrangido, porque quando eu comecei a falar na rádio, minha maior preocupação não era os ouvintes. Eu assumo que minha maior preocupação era os colegas. Porque cá entre nós, nada pior do que um médico criticando o outro, né, gente? Né? Vamos falar, nós somos da classe, podemos falar. Eu sou da época daquele negócio, eu li um artigo que você não leu, eu chegava no hospital com a revista debaixo do braço. Hoje é pior porque o artigo sai de madrugada, não dá nem tempo para você ler, não tem como. Mas, enfim, e aí uma provocação que eu sempre faço, desde que comecei a fazer esse trabalho, é as sociedades, aí as instituições, aí no caso as representantes das sociedades médicas, têm que mudar isso. Como é que a gente, vou pedir para a Karen, para Paulo e para o Marcelo, como é que a gente vai educar os colegas a que eles têm que assumir isso? Tem que se apropriar dessa autoridade que eles têm. Porque, gente, o malandro, o bandido, ele só aparece porque o cara sério não apareceu antes. Como é que a gente muda isso, Karen? Então, eu acho que isso é o nosso principal desafio. Assim, foi criada, né, uma diretoria de comunicação, né, na SBEM. Então, assim, o Clayton é o diretor de comunicação. A gente tem 3 representantes aqui, membros, né, a Tabata, a Conteste e a DCPress aqui, que fazem parte da nossa comunicação da SBEM. E eu vou te falar que a gente está aprendendo com vocês, né? Porque foi como você falou, a gente foi treinado para falar em termos técnicos, em congressos, palestras, e aí a gente acaba perdendo, né? Quando vem um influenciador e que vem falando, às vezes com um diálogo, né? Uma conversa muito convincente até, né? E utiliza às vezes artigos predatórios para fazer referência, então assim, coisas que realmente para quem é leigo se convence plenamente. E aí ficamos nós aqui, assim, de uma forma muito exaustiva no consultório, tentando convencer por que o meu tratamento está certo e o outro não está. Então, é quase como se desse uma aula. A gente tem dado aulas durante as nossas consultas. Mas, assim, por que eu não consigo, talvez, convencer como o outro convence, né? Então, acho que isso realmente é um trabalho, assim como a gente aprendeu, né, diversas cadeiras da faculdade, diversas áreas da medicina, a gente tem pensado que a gente precisa aprender também, né, como nos comunicar sem ter, talvez, ser tão exaustivo, assim, né, o convencimento. E o Paulo, outro dia, postou uma mensagem que falava sobre essa questão de que os bons médicos não precisam ficar na mídia falando, a gente já se bastaria pelo nosso conhecimento. E a gente fica realmente pensando nisso, assim, nossa, mas eu preciso fazer tudo isso para mostrar que eu sou boa, né, que eu sou eficiente, que eu sou uma boa profissional. Então, tem sido difícil a gente entender, a gente conseguir encontrar, né, o caminho ideal e a medida certa, nem falar muito, nem falar pouco. A gente tem que, de alguma forma, nos mostrar. Hoje em dia, o paciente, antes de vir à sua consulta, ele vê lá, deixa eu ver se ela tem Instagram, deixa eu ver se ela tem site. Ah, não tem nada disso? Não deve ser boa.
Ela não apareceu em nada. Não, essa médica eu não vou, ninguém nunca ouviu falar. Então, assim, mas o outro, que às vezes, por muito menos, consegue, né, ter filas na porta. Então, eu acho que isso realmente é um grande desafio da atualidade, assim, para nós, né, profissionais de saúde, médicos. E, assim, eu acho que esse fórum que a gente está aqui sendo proporcionado é exatamente para isso. Quais são os caminhos para a gente chegar até lá, né? Então, a gente aguarda as sugestões e mais debates. Luiz, o que eu vejo aqui na formação médica, né, principalmente quem escolhe um caminho da academia, por exemplo, acaba escolhendo por influenciar. Então, se você produz ciência, se você escreve um capítulo de livro, um artigo científico, de maneira objetiva, você quer influenciar. A questão é que a gente tem várias formas de influenciar e de comunicar, e aquelas que a gente foi treinado são as menos eficazes. São as menos eficazes. Hoje, por exemplo, nós temos, eu vou dividir a mídia, a comunicação entre a comunicação com curadoria, e ela já entendeu que a ciência, né, e aqueles que defendem a boa ciência comunicam de maneira mais ética e com uma fala voltada ao bem social. Eu acho que isso já ficou claro, e aí eu estou falando, por exemplo, da mídia no geral, né? Então, por exemplo, estamos aqui num veículo de grande impacto, que é o Globo, e ele nos abre esse espaço de debate, entendendo que aquilo que a gente vai falar aqui é algo que seja bom para a comunidade, que seja bom para a sociedade. Então, a mídia que tem curadoria, seja jornalística, seja científica, a gente já entendeu e a gente sabe comunicar com ela bem. A sem curadoria, que é a mídia social, ela é um desafio tremendo, porque é mais ou menos assim, o médico sem uma mídia social hoje é mais ou menos aquele médico eremita, né, que morava sozinho, distante, atendia, né, e não chegava perto de ninguém e tal. Então, a mídia social hoje ela é necessária, e é necessário você se expor àquele ambiente. E aquele ambiente, ele, de certa forma, ele nos assusta, né? Porque nele o debate não é o debate que a gente está acostumado a fazer. A gente está acostumado a fazer um debate, por exemplo, num ambiente como esse ou nos nossos congressos, onde há uma honestidade intelectual, onde aquelas pessoas que lá estão imbuídas para achar a melhor verdade daquele momento baseado nas melhores evidências. O ambiente de mídia social não é assim, né? É mais parecido com os debates lá da Grécia Antiga, aonde o vencer o argumento é o que importa, não importa como. Então, a mídia social ele é esse ambiente, né, da ágora, onde a gente é julgado, a gente se expõe, a gente coloca, e a gente tem uma voz que não é aquela que a gente esperava ter. E a gente vai ter que lidar com isso. Mas ela deve ser enfrentada, a gente precisa enfrentar esse dilema e deve se fazer ouvir cada vez mais, treinando, acertando, errando. O que não pode é não fazer. Eu vou na mesma linha. Eu acho que a palavra a gente tem que se posicionar. É posicionamento individual e como sociedade, né? E posicionar assim o tempo todo. Não pode ter vergonha, não pode ter esse receio de se posicionar. E lógico que a gente vai se posicionar baseado, né, na ciência, né, na melhor evidência que existe, né, daquele assunto, como a gente sempre fez. O que a gente precisa entender é como, né? Quais as estratégias que a gente não aprendeu e estamos aprendendo. Eu acho que já mudou muito, né? Quando eu comecei a fazer meu Instagram, que não é nada espetacular, mas
ele foi evoluindo, assim, era muito pouco quem fazia. Hoje você tem muito mais médicos, né, fazendo, se posicionando, e as sociedades também, né? E as sociedades, elas têm que dominar o podcast, ela tem que fazer um podcast, ela pode fazer uma live, ela deve fazer uma live, né? Ela tem que, eventualmente, ter uma linguagem para o leigo e uma linguagem para o médico, porque o médico também, ele usa isso como a rede social como um conhecimento, né? Existe aí uma certa... Muitos médicos, eles pararam de ler artigo, eles não têm a capacidade de leitura de artigo e eles ficam defasados. Então, é uma forma importante da gente também estabelecer o que é uma revista predatória, o que não é uma revista predatória, porque muito do argumento, não tem publicação sobre esse tema. Publicação muito ruim, né? Então, isso a gente precisa se posicionar. Eu acho que essa é a palavra, posicionamento, e não ter receio, né? Eu acho que dá para você fazer uma boa comunicação, um bom posicionamento, sem ferir aí essa coisa científica, né, que você tem no seu âmago, né, que a gente veio da academia, né, e lógico, publicação em grandes revistas continua, no congresso continua, mas só ali eu acho que ainda hoje em dia é pouco. Você precisa também ir para a rede social, não tem jeito. E a gente precisa de gente boa se posicionando, porque realmente a gente está perdendo feio essa briga, né? Então, acho que é fundamental. Tanto os médicos conceituados como as sociedades precisam melhorar. Às vezes, alguns médicos não têm essa facilidade. Paciência, né? Aí pede ajuda, tal, né? Mas tem muitos... E a categoria de base está vindo forte, eu acho. Entendeu? Então, acho que isso vai mudar também no médio e longo prazo. Assim. Beleza. Igor, deixa eu fazer uma pergunta. Você não é jornalista de formação, como eu também não sou, né? O Theo é diferente, o Theo tem outro tipo de formação. Mas, mesmo assim, quer dizer, quando eu comecei a fazer cobertura de congresso, isso foi em 2003, você tinha um grupo grande de colegas jornalistas, falando aí com jornalista, que acompanhavam de saúde especificamente. Isso mingou de uma maneira brutal, né? Se a gente olhar hoje em dia, aquele grupo que era de 20, 30, você conta numa mão quem só faz isso, né? Aqui no Rio, jornalista cobre tiroteio no morro e congresso médico no dia seguinte. É difícil fazer isso, né, gente? Então, essa é outra questão. Quanto você acha que a gente precisa que, também, de novo, provocando as entidades, as sociedades que estão aqui, e aí qualquer outra entidade também, o quanto o jornalista tradicional, dentro de um veículo formal, porque também tem uma coisa, né? A gente fica muito chateado, para não dizer outra coisa, como médico, quando se vê uma matéria na TV, escuta uma matéria no rádio, com uma beleza de uma barrigada, como fala o jornalista, com um negócio horroroso, fala assim, meu Deus, não entendeu nada do que está acontecendo. Não é culpa só dele, não, gente. Ele não tem informação para isso. E está ficando cada vez mais complexo. Como é que você vai explicar uma molécula dessas que a gente falou hoje aqui para um jornalista que não tem informação? Não tem como, é muito complexo. Então, o que a gente precisa, o que você acha que precisa ser feito? Aí eu, de novo, provocando as sociedades, como é que essas sociedades podem ajudar a mídia tradicional, e mesmo a mídia dita alternativa, a se capacitar? Eu acho que é bem complexo, porque não é um jogo apenas de capacidade técnica, por exemplo, do jornalista ter noção científica, até porque ele pode ter os melhores consultores ali, sejam pessoas individuais ou até uma sociedade, uma entidade, um grupo assim que pode ajudar para garantir a acurácia técnica de uma matéria, por exemplo. Mas você está dentro de um mercado, bom, uma empresa que tem um jornal, tem uma revista, ela precisa sobreviver. Se você está dentro de um mercado em que seus concorrentes estão apelando, por exemplo, para reportagens totalmente clickbait, fazendo deturpações, não se importando tanto com a acurácia técnica das informações, você está perdendo. Então, você tem que fazer um equilíbrio muito grande entre a acurácia técnica, a capacidade das pessoas compreenderem aquela informação, a atratividade daquela informação. Então, é realmente muito difícil. Uma coisa que eu vejo muito pouco ainda em muitos meios de divulgação de informações, assim, jornalísticos, em geral, é realmente a participação de profissionais mais que entendem bem do assunto, e não só do assunto, mas das evidências científicas em si, e de ouvir perspectivas diferentes dentro daquela temática, de pessoas com expertise que podem se complementar. E aí, talvez um outro desafio, né, na verdade,
que dificulta mais ainda esse processo, além da questão de, ok, eu tenho que equilibrar o que é atrativo para as pessoas de fato lerem, quererem entender o assunto, e tecnicamente correto, que é como que eu vou saber em quem eu posso confiar para ser meu curador aqui? Aí a gente poderia pensar, tá, as sociedades médicas, a gente pode pegar instituições, né, as autoridades. Tá, será que o meu público ele vai ser convencido pelo nome da SBEM, por exemplo? Ele vai ser convencido pelo nome da Anvisa? Ou ele já foi tão manipulado através de fake news e correntes de WhatsApp a ponto de nem acreditar mais nessas instituições? E aí você tem um problema que precisa ser corrigido. Eu tenho que saber me comunicar com pessoas, não apenas que estão abertas para ouvir as informações, mas também pessoas que já estão com um determinado preconceito e não estão mais confiantes nas autoridades, para que essa informação seja aceita por ela, enfim, e ela consiga, pelo menos, considerar que aquilo pode ser uma realidade e não simplesmente ignorar, porque, não, essa sociedade aí, ela tem conflitos, etc., baseado em histórias que podem inventar e compartilhar por aí. Então, realmente é bem desafiador. E na rede social, quando a gente compartilha conteúdo, é o mesmo desafio. Você tem que fazer um balanço muito bom entre a acurácia técnica e a compreensão das pessoas, o quão compreensível vai ser aquele conteúdo para o público leigo, principalmente. E aí que a gente está numa desvantagem muito grande, que eu estava comentando com o Marcelo mais cedo, os médicos sérios eles têm uma desvantagem muito grande por duas razões. Primeiro que, além de você ter que estudar muito, ter que se atualizar, você tem que participar de congressos, você tem que trabalhar, atender pacientes, agora você tem que criar conteúdo em rede social e aprender a como comunicar. Então, é mais uma coisa que você tem que estudar, tem que treinar, tem que desenvolver essa habilidade. É um fardo muito grande. E, além disso, a outra limitação sua é a ciência. A ciência ela é uma barreira, é um filtro quando você tenta comunicar com as pessoas. Por quê? Porque você tem que se restringir àquelas limitações do que é verdadeiro, o que é razoavelmente mais comprovado ou razoavelmente menos comprovado, o que é mais certo, o que é mais incerto. O picareta não precisa fazer isso. Ele inventa qualquer coisa que ele quiser, ele pode manipular as referências que ele cita, ele pode interpretar de forma deturpada os artigos que ele cita, ele pode citar uma coisa que o artigo nem falou aquilo ali, dane-se, porque ninguém vai ver a referência. Então, ele tem uma vantagem muito grande. Então, é importante levar isso em consideração, até porque muitas pessoas podem se sentir sobrecarregadas só com essa ideia de, caraca, eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E reconheça, primeiro, que, de fato, é realmente difícil. Não é uma coisa que você é culpa sua por você não alcançar milhares de pessoas e as coisas todas estão erradas. Porque eu já vejo, tem profissionais, tem um grupo em que eu estou com o Marcelo, inclusive com muitos profissionais extremamente sérios e baseados em evidências, e eu vejo relato de médicos, especialistas, clínicos gerais, que, de fato, trazem esse incômodo. Cara, eu me sinto mal por não estar conseguindo fazer alguma coisa, por estar vendo pacientes sofrendo, por desinformação sendo divulgada por aí, e eu não acho que eu deveria estar fazendo uma coisa, mas eu não sei o quê, como fazer. Isso gera ansiedade, gera um negócio que pode paralisar mais até a pessoa. Né? Então, não é fácil, mas eu acho que tem certos caminhos, né? Mas a gente tem que articular com diversas partes, jornalistas sérios, as sociedades médicas, as agências regulatórias, divulgadores que têm capacidade de comunicação. Por exemplo, eu sempre gosto de citar muito a Mari Krieger, provavelmente alguns de vocês devem conhecer. Ela se comunica muito bem, ela consegue trazer informações sobre saúde, sobre ciência, de um jeito que as pessoas, de fato, querem assistir, que elas estão interessadas. Por quê? Engraçado, porque é envolvente. E, claro, ela trabalha com isso, ela tem uma habilidade absurda nisso. E não dá para a gente se comparar também com ela. Nós temos profissionais da saúde, a gente provavelmente não vai ter enfim, outras coisas que a gente tem que lidar, mas é para se inspirar e também para saber que dá para colaborar com pessoas que conseguem ter um alcance muito maior. Então, fazer articulações com diversas partes talvez seja um caminho que pode funcionar bem. Acho que agora a gente vai ter que abrir um curso de teatro na faculdade, né? Porque lembrar que a Mari começou como atriz, por isso é muito mais fácil para ela fazer tudo aquilo que ela faz, né? Bom, Karen, como é que é o seguinte? Parafraseando o Fábio, qual vai ser a chamada para ação, o call to action que a gente vai sair daqui? Estamos caminhando para o final do nosso evento. O call to action que vocês vão levar para a gente, por exemplo, multiplicar o que o Globo já tem. O Globo já tem um grupo de saúde que funciona muito bem. Outros veículos têm núcleos de saúde que funcionam muito bem. Como é que a gente multiplica isso? Talvez é uma pergunta minha para perguntar qual vai ser a chamada de ação de vocês. E também qualquer outra chamada de ação que vocês achem importante
deixar de mensagem nesse evento de hoje? Vou começar pela Karen. Obrigada. Eu acho que reforçar, você falou que tem já, alguns já contam com uma equipe, né, de saúde, mas eu acho que reforçar o papel das sociedades, assim, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia completará 75 anos esse ano, dia 1º de setembro. Então, até mesmo em nome do presidente, o Dr. Newton Dornelas, que não pôde vir, né, mostrar o nosso compromisso. Então, assim, o quanto que a gente tem de estabilidade, o quanto que a gente tem realmente de credibilidade como sociedade, assim como várias outras sociedades. E hoje aqui nos reunimos, né, com outros órgãos públicos e outros representantes de instituições que a gente precisa, então, manter, eu acho que sempre essa articulação presente e discutir pontualmente cada assunto que surge e contar, né, como sendo, talvez, consultores, né, como uma fonte de informação. Isso precisa ser também passado, né, a todos os veículos de comunicação, de que é importante você buscar na fonte, na sociedade, e nós, se a gente não interagir, se a gente não trabalhar em conjunto, a gente não tem força. Né? Então, assim, a gente tem buscado elaborar diversos posicionamentos. Assim, recentemente, a gente fez o dos implantes, a gente fez também uma nota sobre um determinado comentário que foi feito num veículo público. Então, assim, a gente buscou a Febrasgo, a gente buscou outras associação de estudo da medicina sexual, quando a gente foi falar também sobre a resolução do SFM, sobre o cuidado das pessoas trans. Enfim, a gente tem buscado, né, outros órgãos e sociedades para que a gente ganhe força e consiga mostrar, né, essa fonte de informação ética e de credibilidade. Então, assim, é só mostrar o compromisso da gente. Eu acho que, para mim, seria essa via. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar de hoje, né, é a importância da visão ampla daquilo que é tratamento de saúde. Nós pegamos a obesidade, sobrepeso e obesidade como tema, é uma das doenças, um dos problemas de saúde mais frequentes na humanidade hoje, atingindo uma parcela da população mundial muito grande. No Brasil, mais de 20% com obesidade e quase 60% com sobrepeso. E a complexidade que né, a despeito da gente estar vivendo uma revolução no tratamento dessa doença, né, com a disponibilidade de medicamentos altamente eficazes e seguros, e isso é espetacular, né, a gente tem todo um outro cenário, né, que envolve o tratamento da obesidade, que desvios de conduta, formulações falsas, e por aí vai. E é interessante que, ao longo do tempo, né, faz parte também da história do tratamento da obesidade esses desvios. Né? Há 3 décadas atrás, a gente tinha as fórmulas manipuladas, né, com inibidores do apetite, antidepressivos, diuréticos e um monte de outras coisas. Inclusive, os médicos que as prescreviam eram denominados doutores caveirinha. Né? Então, a gente tinha essa situação, né? E a gente não quer. O que a gente quer é justamente trazer uma visão para que a pessoa com obesidade tenha um tratamento com respeito, com ética, e que todo esse ambiente de insegurança e até mesmo de preconceito seja eliminado. E eu acho que 2 coisas são importantes para isso, e que, na última semana, eu venho pensando muito sobre 2 situações que acontecem com muita frequência na mídia geral. Uma é a terminologia que escolheram para tratar estes medicamentos. Canetas emagrecedoras. Pessoal, vamos escolher um nome correto? Vamos tratar com respeito as pessoas que precisam dessas medicações? Elas não são canetas emagrecedoras, certo? Essa escolha foi muito, muito ruim e extremamente preconceituosa para a pessoa com obesidade. E o outro, tratamento para a obesidade não é efeito colateral. As medicações foram desenhadas desde o seu início para o tratamento do diabetes do tipo 2 e da obesidade. Não foi um achado casual e uma oportunidade da indústria desenvolvê-las para a obesidade através de um efeito colateral observado.
Não, desde o seu início, o desenho dessas medicações e dos estudos foram feitos para o tratamento da obesidade. Então, isso tem que ficar muito claro, porque a mídia várias vezes errou sobre esses dois temas ao longo dos últimos meses, e isso demonstra que há preconceito, porque o tratamento para o diabetes pode, mas para a obesidade é efeito colateral, é off-label, e não é, porque elas foram desenhadas, estudadas e demonstram segurança e eficazes para o tratamento da obesidade e para múltiplas condições de saúde associadas, e isso é um benefício que tem que chegar para os nossos pacientes. Eu vou só estender, né, para além da questão da obesidade, né, eu acho que o professor Clayton falou aqui sobre falar de hormônios, né, a gente tem a questão do implantes, que da mesma forma foi taxado como chip da beleza lá atrás, e surfaram muito nesse nome. Aí depois virou um nome pejorativo, não é isso, e aí eu já vi médico, né, com todo o seu discurso falando assim, agora é chip da saúde. Não é chip da beleza, é chip da saúde, né? E, assim, essa coisa da venda, né? Então a gente tem que realmente, é bem desafiador, né, esse contexto. A gente precisa saber nominar bem as coisas e as sociedades, né, têm esse desafio de agregar o máximo de pessoas competentes que saibam se posicionar, manter, né, a fé na ciência, né, no ritual da ciência. A gente não pode querer acelerar, ter a resposta para tudo, não. Ela tem o seu rito, a gente só vai saber se X ou Y o medicamento é seguro ou não quando a gente tiver trabalhos bem feitos, né? Então, a gente tem que se posicionar dessa forma. E a parceria, eu acho que, e ter lideranças, né? Eu acho que preciso falar que o Clayton é uma liderança nisso, né? Na nossa sociedade também a Celeste, a parceria deles dois é algo que é muito bom, né? Que trouxe muito dividendos, né? Inclusive especificamente sobre os chips. Então são pessoas que a gente precisa ter aí nas nossas sociedades e poder evoluir cada vez mais. Muito obrigado. Eu quero convidar vocês todos, e quem está nos acompanhando em casa também, a assistir a tal matéria do Jornal Nacional, que eu já falei aqui umas 3 vezes hoje. Está todo mundo curioso. Alguns, eu até ter ido lá no Google enquanto a gente estava falando. Vamos ver essa matéria e eu acho que ela traz pontos que a gente discutiu aqui hoje durante o dia todo e pontos que ficaram para a gente pensar ainda daqui para frente. Vou colocar ele no ponto e vai rolar. A edição de hoje começa com um alerta de médicos e farmacêuticos sobre o uso desregrado de remédios para emagrecer. Eles advertem que muitos pacientes podem estar comprando emagrecedores manipulados de forma irregular e sem qualquer fiscalização. Faz um mês que o mercado de novos remédios para emagrecer ganhou um novo medicamento vendido nas famosas canetas. Além da semaglutida, agora também estão nas farmácias as canetas de tirzepatida. Mas antes mesmo da chegada oficial, o medicamento já estava no mercado brasileiro, também em versões manipuladas, vendidas em farmácias de manipulação, sites e clínicas médicas. É aí que começa uma polêmica. Esses são princípios ativos de remédios que ainda têm patente valendo. Um outro laboratório... A edição de hoje começa com um alerta de médicos e farmacêuticos sobre o uso desregrado de remédios para emagrecer. Eles advertem que a importadora deve fazer a sua qualificação do fornecedor. Então, uma importadora séria, ela não vai comprar qualquer insumo ativo por aí. Ela tem que qualificar esse fornecedor que vai vender esse insumo ativo. Tá, mas a Anvisa vai pegar esse insumo em algum momento e fiscalizar se ele é o que eles estão dizendo que é? Não, só em casos específicos, de programas específicos para fiscalização. Então, só para entender, se uma empresa que é uma importadora autorizada está importando uma substância que ela chama de tirzepatida ou semaglutida, ninguém vai checar se aquilo é aquilo mesmo. Estamos falando de empresas autorizadas, né? Uma vez que ela é uma empresa autorizada, se ela estiver cometendo esse tipo de infração, ela vai ser penalizada. Para a Associação da Indústria Farmacêutica, essa fiscalização precisa melhorar. O presidente da Interfarma diz ainda que remédios só podem ser manipulados sob demanda específica, quando existe uma necessidade individual, como uma pessoa que precisa de uma dosagem diferente de um remédio que está no mercado. Mas que o que está acontecendo agora no Brasil é a fabricação de medicamentos manipulados em massa. O produto fabricado pela farmácia de manipulação,
ele não é feito qualquer testes nesses produtos finais. Então, testes que vão comprovar concentração, testes que vão comprovar, no fim do dia, a qualidade e a segurança desses produtos, como é feito nos medicamentos em escala industrial. Nós podemos estar diante de um medicamento que pode não ter efeito, ou um medicamento que tenha outro efeito, ou um medicamento que cause, de fato, danos. Essa permissão de manipulação, que deveria ser só para casos específicos, acaba sendo usada como argumento de legitimidade para quem faz tudo errado. Esses remédios só podem ser vendidos por farmácias ou drogarias, não por perfis em redes sociais. A caneta, ela vem com a etiqueta dela, tudo certinho, aqui, indicando se vai ser uma caneta de 5 mg, 10 mg, 15 mg. As agulhinhas para aplicação. E eu envio também as orientações para o uso, para a primeira aplicação. Essa massificação de remédios sem origem garantida muitas vezes virou uma pergunta sem resposta no consultório do vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade. Recebemos pacientes, às vezes, que contam que usaram alguns desses medicamentos e falam sobre efeitos colaterais e perguntam se pode ser. E eu não tenho nem como responder para esse paciente se de fato aquele efeito que ele sentiu é daquilo que ele usou, porque eu não sei o que ele usou. Em nota, a Anfarmag, a associação que reúne as farmácias de manipulação, reforçou que os medicamentos manipulados precisam ser individualizados e vendidos com prescrição médica. E destacou a importância dos órgãos de fiscalização para coibir práticas indevidas. Bom, gente, a matéria resumiu bastante do que a gente falou hoje, tocou em vários pontos. Quero, de novo, agradecer quem está nos acompanhando em casa, quem veio aqui participar com a gente, agradecer as sociedades que viabilizaram esse encontro, os apoiadores também, a Novo Nordic e a Lili, e que todo mundo tenha uma boa tarde. E, olha, gente, como o Fábio falou, eu vou lembrar, isso é para começar a discussão, tá? Não morre aqui, não. Obrigado.